Jefferson Salazar é da Chapa 3, vou começar agora a entrevista com ele. Jefferson, as propostas centrais da sua chapa, quais são? O que sua chapa considera prioridade a ser enfrentada após a posse no dia 1º de janeiro de 2018? Primeiro, quero agradecer a oportunidade, nesse momento, de estarmos aqui apresentando um pouco do que a Chapa 3, Novos Rumos, gostaria, eu entende como o melhor caminho para o CAL, tanto CAL RJ quanto o CAL BR. Eu diria, Sidney, que o maior problema que nós hoje enfrentamos e tem que ser tratado com prioridade é o desemprego entre os arquitetos e urbanistas, o desemprego e a falta de trabalho. Associado também com a falta de reconhecimento, principalmente por parte do poder público, que vemos hoje prefeituras pagando salários miseráveis para arquitetos urbanistas, salários que muitas vezes ficam abaixo de R$ 1.500, para uma profissão que pensa a cidade, tem a obrigação de pensar a cidade para todos. É inadmissível que um profissional tenha uma remuneração tão baixa. Então, esse é um problema que temos que enfrentar de imediato. Temos ainda, agravando também essa situação, o que hoje é chamado de RDC, o Regime Diferenciado de Contratação, que permite que os governos contratem projetos, ou melhor, contratem obras sem projeto. E muitas vezes a própria empreiteira fica responsável por fazer o projeto básico e o projeto executivo, o que a gente sabe que não acontece. Portanto, nós temos assim, como prioridade enfrentar o desemprego e a baixa remuneração e principalmente a desvalorização que vem promovida a partir dos próprios órgãos públicos, a falta de reconhecimento pelo trabalho e pela função social que o arquiteto urbanista tem hoje dentro da sociedade. É engraçado isso, que nós vemos, principalmente dentro do serviço público, os arquitetos e urbanistas pensam as cidades, fazem os projetos, executam as obras, e quem aparece são os vereadores, os prefeitos, políticos, de uma maneira geral, que se apropriam de um trabalho intelectual, de um profissional que é muito mal remunerado, principalmente, dentro desses órgãos públicos, e que, além de ser mal remunerado, ele tem o seu trabalho expropriado por uma ação política. Não é à toa que Pedro Ramírez Vázquez, um arquiteto mexicano, tem uma frase célebre, que enquanto os arquitetos não fizerem política, os políticos vão fazer arquitetura. Olha, você entrou na prática e na teoria. A propósito, o mercado de trabalho, então, o que pode ser feito objetivamente em benefício da ampliação do mercado de trabalho para os arquitetos? Se você tivesse que começar com 2 ou 3 passos, 2 ou 3 medidas, quais seriam? Olha, isso aí dá muita coisa, primeiro, eu diria que nós temos uma deformação no nosso ensino de arquitetura. Somos todos formados para sermos estrelas, e estrelas isoladas. Isso é um problema grave. O arquiteto, a formação de boa parte das escolas não te forma para trabalhar como se você fosse um conjunto, como se você fosse uma equipe. Então, há hoje, dentro das escolas de arquitetura, e que tem um reflexo no mercado de trabalho, aquela ideia do arquiteto como o grande criador do universo. Alguém inventou... Como se fosse um gênio, vamos dizer assim. Exatamente. Alguém inventou que Deus é o grande criador do universo. E aí, os arquitetos, as escolas de arquitetura nos formam como grandes criadores do universo. E esquecendo que a realidade hoje é a realidade que não admite mais, e até pela quantidade de arquitetos, e que é necessária, o país precisa desses arquitetos, mas não há um mercado de trabalho voltado para os mega projetos.
Não é? Nesse sentido, então, você diria que é preciso reposicionar o profissional? Quer dizer, qual o papel, então, do arquiteto na atual sociedade brasileira, a partir dessa sua reflexão? O papel do arquiteto é planejar e pensar. Planejar e pensar, mas não é para a sociedade. O papel dele é planejar e pensar com a sociedade. Porque eu acho que esse é o diferencial fundamental e é o caminho, não é, que a arquitetura e o urbanismo têm que buscar hoje para que ela tenha uma referência, seja uma referência de uma profissão importante para a sociedade. Enquanto nós não descermos desse pedestal de acharmos que não é, nós fazemos para a sociedade, fazemos o projeto para alguém, não é, ao invés de pensarmos estamos fazendo o projeto com, não é, que é diferente, eu acho que a gente não avança nesse reconhecimento. O reconhecimento da sociedade, ele sempre é baseado numa troca, né? A partir do momento em que você aceita uma troca, ou seja, uma troca de conhecimentos, né? e passa para a sociedade um pouco, né, desse conhecimento que nós temos, conhecimento técnico, eu acho que esse é um grande caminho. Mas, obviamente, nós temos a questão da assistência técnica, nós temos aí novas tecnologias de projeto e de elaboração de projetos. Nós temos tecnologias que permitem, né, e aí eu falo de tecnologias mesmo, né, que permitem e que fazem hoje com que a profissão ela tenha uma forma de atuação um pouco diferente do que a gente tinha. Mas onde fica a criação, então, Jefferson, nessa hora? A criação do arquiteto individualmente, então logo no momento que ele, até antes da universidade, ou no início dela, ele projeta a sua carreira, e coletivamente, e nesse trabalho ombro a ombro com a sociedade que você está propondo. Como é que fica a criação? O que pode ser feito para abrir espaço para os arquitetos proporem os seus projetos? Bom, eu acho que a criação individual é uma coisa. E agora, se a gente está pensando em criação coletiva, né, de toda uma profissão para a sociedade, a gente está tendo um outro diálogo, uma outra forma, né? Assim, eu acho que, de imediato, né, eu sou favorável à questão de concursos públicos, né? Não acho que concurso público seja a solução para tudo. Eu acho que é um instrumento importante de valorização da boa arquitetura, mas ele não resolve tudo, não é? Até porque nós temos um conjunto expressivo de pessoas dentro da sociedade, né, que principalmente moram nas periferias das cidades, que são esquecidas, não é? E a arquitetura e o urbanismo não chegam a essas pessoas, ou chegam de alguma forma extremamente deficitária, né? Então, a atuação do arquiteto urbanista, em todos os sentidos, que tem essa... assim, eu penso muitas vezes, quando a gente fala, eu vejo que eu considero algumas aberrações, né? Nós somos formados para fazer grandes projetos, né? E aí depois eu vejo proliferar no país, né, residência em arquitetura para o arquiteto aprender a fazer casa para pobre, né? Isso para mim é uma coisa que me espanta, né? Me espanta. Você acha uma questão política também? Eu até pedi a sua reflexão sobre isso, essa relação da arquitetura com a política. O que é vital lutar nos próximos 3 anos aí, no Conselho, junto com seus companheiros e tudo mais, com a classe, né? O que é vital para ter uma relação que é complexa com os governos estaduais e federal diferente? E não é só com os governos estaduais, federal e municipais, né? Eu acho que é com o que a gente chama de mercado também, né? Porque a política ela não se dissocia da economia, né? E hoje há uma tendência muito forte de se apostar cada vez menos no planejamento, né? Ou fazer pior, privatizar a capacidade do Estado de fazer o planejamento. E os arquitetos, né, de uma maneira geral, acabam sendo envolvidos também
e sentindo o reflexo negativo disso, né, quando nós privatizamos a capacidade de planejamento do Estado, né, e passamos isso para a iniciativa privada, né, e os arquitetos acabam ficando também reféns desse tipo de situação, né. Lutar para que o Estado recupere sua capacidade de planejamento, não digo para o Estado fazer tudo, obviamente não passa longe, mas a capacidade de planejamento do Estado, que é pensar o futuro do país, tem que estar intrinsecamente ligada com essas atividades, né, da arquitetura e urbanismo, que é essencialmente planejamento. Jefferson, obrigado por sua entrevista, viu? De nada, Cid, um prazer foi meu.